Meus amigos da TV Legislativa, o programa Câmara Esporte Especial entra no ar a partir de agora. E neste programa nós vamos falar a respeito das Olimpíadas de Paris, que começa agora no mês de julho. Vamos falar também do Pan-Americano e de várias competições brasileiras. Para isso, nós convidamos uma das maiores judocas brasileiras. Daniela Zangrando é a nossa convidada especial para a gente falar da sua carreira, da sua participação nas Olimpíadas, das suas conquistas nos Jogos Pan-Americanos. Por isso, é um programa muito especial, claro, sempre dedicado para você, que entra no ar a partir de agora. Legal, meus amigos do programa Câmara Esporte, nós estamos de volta agora em definitivo com o primeiro bloco do programa Câmara Esporte. E como nós dissemos na abertura, hoje um programa um tanto quanto especial, nós vamos conversar com uma moça que marcou o seu nome na história do esporte brasileiro, do judô brasileiro. Daniela Zangrando é a nossa convidada, fala um pouco da sua carreira, aliás, brilhante carreira, um pouco das Olimpíadas, dos títulos do Pan-Americano. Enfim, que prazer, Daniela, e ver, o tempo não passa para você. Muito prazer em vê-la e muito obrigado por nos receber, viu? Eu que agradeço. Obrigada pelo carinho, pelas palavras, por ter me convidado, por estar aqui com vocês hoje. É uma honra falar aqui da minha carreira, da minha história, de Jogos Olímpicos também, do judô. Enfim, eu comecei no judô com 5 anos de idade, eu tenho um irmão que é 2 anos mais velho, o Denis, e ele fazia, eu acompanhava os treinamentos, e o judô você faz em dupla. Você se espelhou nele, né? Sim, foi minha inspiração. E como a gente faz em dupla, um dia eu fui assistir o treino, eu ia em todos, né? Sim. E eu sempre fazia esportes na escola, né? Eu estudei na escola Marza e lá eu jogava futebol, handebol, basquete, vôlei, eu fazia de tudo. Sempre fui apaixonada por esportes e o judô eu ficava ali olhando de fora, mas naquela época não tinha meninas que faziam na academia do Sensei Paulo Duarte. Tá. E eu ficava sempre assistindo e sempre muito curiosa, antenada, ficava de fora imitando os movimentos e um dia ficou ímpar. E aí o Sensei falou assim, quer saber, vem aqui para dentro hoje, já que você fica aí de fora imitando os movimentos, vamos ver se você realmente sabe fazer. E aí fiz a aula direitinho e ele ficou até impressionado e tal. Quando acabou o treino, eu cheguei nele e falei, Sensei, posso continuar? Quero voltar, posso vir na próxima aula também? Ele falou, você vê, não tem meninas aqui, né? E naquela época ela era bem aquela coisa machista mesmo, os meninos fazem judô nas escolas, né? E as meninas fazem balé. E eu sempre fui, por ter um irmão, né, mais velho, homem, eu sempre fazia as brincadeiras dele, gostava de participar, jogava futebol no colégio, enfim, no prédio. A gente estava sempre no meio das brincadeiras dos meninos, porque irmão mais velho, você quer fazer tudo igual, né? E aí ele falou assim, não, faz o seguinte, eu vou perguntar pro teu pai, se ele deixar, você volta, senão aí você se resolva com ele. E aí meu pai falou assim, quer saber, deixa ela aí que vai apanhar bastante e daqui uma semana ela vai pedir para sair. E não foi o que aconteceu. Exatamente. Acabei me apaixonando pelo esporte, bati em muitos meninos, alguns desistiram do judô. Para eles aprenderem, entre aspas, no bom sentido. Alguns desistiram por minha causa, mas o mais legal de tudo é que muitas meninas também começaram por minha causa. Isso de tudo, né? Aí eu comecei a competir com 8 anos de idade, competições festivais de clubes, de academias, depois um campeonato regional, fui evoluindo aos poucos, com 10 anos ali eu já disputei o campeonato paulista, fui campeã paulista, me classifiquei para disputar o campeonato brasileiro, fui campeã brasileira também, então assim, foi tudo muito rápido na minha carreira, fui muito precoce. Eu acho que como eu, desde pequena, eu tinha muita determinação e sabia muito o que eu queria, coisa de leonina, né? E, enfim, e aquilo pra mim eu levava muito a sério. Então o Sensei Paulo Duarte também era um sensei um professor que ele exigia muita disciplina. Enérgico, né? Bastante. Dele, E eu falo muito isso, né? Que o judô a gente eu vejo mais que um esporte, é uma filosofia de vida. Claro. Porque aqui no dojo pode parecer uma coisa muito fria, apenas uma academia, mas
Mas o fato da gente vir de um esporte que teve origem no Japão, né, o mestre Jigoro Kano, ele teve um intuito de fazer o judô, de idealizar o esporte, o judô, aliado à educação, como uma ferramenta de ajudar na disciplina. De ajudar também na coordenação motora e diversos valores que a gente aprende aqui com o sensei, que é o respeito ao próximo, a hierarquia, que é muito importante. Exatamente. E junto com a tudo isso é disciplina, né, vai Dani? moldando o seu caráter, Sim. junto com a educação que você tem na sua casa, com a sua família, aqui é reforçado. E depois, isso aqui você leva para a tua vida pessoal e profissional. É inevitável, porque entra em você de uma forma... Por isso que eu falo que o judô é mais que um esporte, é uma filosofia de vida. A Dani lembrou um negócio muito legal, que aliás eu conversava com o Ivo Nascimento aqui, proprietário da academia onde nós estamos, a respeito da década de 90, da Associação Atlética dos Portuários de Santos. Lembramos agora há pouco o professor Medeiros, Sensei Medeiros, completou 90 anos de idade. Rogério Sampaio, né, em 1992, que conquistou a medalha olímpica em Barcelona. E naquela época, a Dani lembrou muito bem, quem acompanhava os treinamentos, como eu acompanhei nos portuários lá, treinamento de judô em 92, 93, não me lembro agora das meninas praticarem esporte. Mas já naquela época já tinha um grupo bom, tinha. Não é forte como é hoje, né, Dani? Mas assim, a Baixada Santista sempre revelou grandes talentos, né? A gente teve aqui Andréa Berti, Tânia Ferreira, Priscila Marques. Priscila Marques. Então, peso pesado, né? Sim, foi para Jogos Olímpicos, medalhista em Jogos Pan-Americanos. Eu vou acabar esquecendo de algumas, mas eu falo não só de Santos, mas a Baixada Santista teve um campeonato mundial que a gente foi em 95 no Japão, que de 7 atletas da seleção brasileira, 5 eram da Baixada. Tinha a Valéria Brandino do Guarujá, Cristina Sebastião, Thaís Ipiranga. Então, assim, era um celeiro de atletas tanto no feminino quanto no masculino. É que, assim, a competitividade no judô feminino era menor também, né? E naquela época, década de 90, uma seletiva para você ser o titular da seleção brasileira, numa categoria, por exemplo, do Rogério, masculino, tinha 6 caras do mesmo nível. Que se o Rogério ganhou a seletiva olímpica, se fosse o Sérgio Pessoa, iria lá e talvez também ser campeão. Então era uma competição, uma disputa muito grande, a concorrência era muito grande e a Baixada Santista sempre teve um celeiro muito grande de atletas. E aí teve Leandro Guilherme também, que teve 2 medalhas olímpicas, conquistou em Atenas 2004, depois em Pequim 2008. Então, assim, a gente teve grandes inspirações, muito grande, né? Muitos exemplos, e isso foi muito bom para o judô da Baixada Santista. A gente teve conquistas ininterruptas, na verdade, representantes em Jogos Olímpicos desde 84, com o Carlos Cunha, até os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio 2016, que foi com a Suelen Altman, que estava aqui na Baixada Santista, lutando por Santos. Aliás, ela lembrou um outro nome aí também que eu não posso deixar de citar, que é nossa amiga Andréa Berti, encontrei com ela no domingo, e o Alexander Guedes também, outro judoca, né, marido dela, já há muitos anos. E o Alexander Guedes é professor de judô lá da Prefeitura Municipal de Cubatão. Estive com eles no domingo. Durante essa sua trajetória, Dani, que foi brilhante, a gente precisaria aí de 4 horas direto de programa. Quem foi que passou na sua vida, que te ajudou, que te incentivou durante esses anos todos, como atleta? Muitas pessoas. Se falar, não, vai esquecer de alguns. Sim, né? com certeza. Não, difícil. A família primeiro, porque nas horas estão sempre nas horas boas e nas ruins, né? Porque essa é a parte mais difícil, que são as lesões, que é quem está ali no dia a dia, quem te ajuda, né? Pai, mãe, não tem jeito, o mau humor, perdia muito peso. Mas no treinamento, o sensei Paulo Duarte foi o primeiro ali que, né, começou a perceber que eu era uma pessoa diferenciada, uma atleta que tinha talento, que poderia apostar. Logo na sequência veio o Ivo Nascimento, que foi o meu técnico praticamente a minha carreira toda, né, como atleta, que me ajudou a chegar na seleção brasileira. O próprio Rogério Sampaio, que também estava como técnico meu durante muito tempo. Esses como senseis na seleção brasileira, Geraldo Bernardes, não tem como falar, que foi quem revelou. Flávio Canto, Rafaela Silva, me ajudou muito. O que eu aprendi de luta de chão, de Neuasa, foi com ele, boa parte do que eu aprendi dessas técnicas. Enfim, aí como parceiros de treino, né? Como eu falo, o judô é o esporte individual mais coletivo que existe, porque você não consegue treinar sozinho.
Eu não consigo aqui botar o kimono e ficar... Eu até posso um dia fazer um treinamento sombra e tal, mas é um dia, pouco tempo, porque você precisa de alguém para treinar. Então esse local aqui, ele foi a minha casa, minha segunda casa por muito tempo. Ou seja, eu ficava mais aqui do que na minha casa mesmo, exatamente, né? Ou seja, um local sagrado, né, Dani? Para você, hoje você não pratica, mas hoje você não é mais atleta, mas é um lugar aqui, sagrado, né? Daqui saíram muitos atletas olímpicos, né? Dessa academia em si aqui, que o Rogério e o Ivo abriram ali, acho que em 93. Eu já fui a primeira medalhista quando eu ganhei o Campeonato Mundial de Judô em 95. Fui a primeira atleta daqui da academia mesmo, que chegou numa seleção brasileira e aí conquistei a primeira medalha do judô feminino num Campeonato Mundial, que saiu daqui, da academia de Santos, do Rogério e do Ivo, que eram sócios, né? E criaram isso com um sonho de fortalecer o judô da Baixada Santista, revelar talentos. E como fortaleceu, né, Dani? É verdade, foi. Aliás, o Rogério Sampaio, ela falou do Rogério Sampaio, ele está no Rio de Janeiro, Sim, não é? Trabalhando no Comitê Olímpico Brasileiro. Hoje ele é o diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil. Tem muito trabalho lá, muita correria. Eu estive lá em janeiro, muita correria. Você consegue falar com ele? Como é que é? O trabalho é intenso, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Ele chegou no cargo mais alto do esporte brasileiro. Hoje está aí há poucos meses de Paris, meses não, né? Quase menos de 50 dias. Ele vai ser o chefe da missão, então uma responsabilidade maior ainda. Eles têm o resultado esportivo de Tóquio, que já foi o melhor de toda a história, que eles conquistaram em Paris, em Tóquio, né? 2021, e agora para Paris o sarrafo está lá em cima. Mas eu não tenho dúvida que com a competência dele, com toda a liderança que ele tem, experiência, ele realmente é uma referência não só para o pessoal do judô, mas para todas as modalidades. Sem dúvida. E como gestor esportivo também. Sou suspeita, né, para falar. É meu marido atualmente. Começou ali como um ídolo, né, um técnico, professor. Foi a pessoa que eu me inspirei para querer disputar nos Jogos Olímpicos. Quando ele ganha a medalha em Barcelona 92, eu falei, caramba, ele treina no mesmo tatame que eu treino, por que não? Eu posso estar ali. Eu me lembro, Dani, que em 1992, pós as Olimpíadas de Barcelona, quando ele conquistou o ouro, que fez o Brasil, assim, chorar de emoção. Uma semana depois, ou 10 dias, eu estive lá no Portuários à noite e ele estava lá conversando com o professor Medeiros, colocando o seu kimono, ajeitando, e eu de longe olhava, pô, esse é o campeão do mundo de judô. Um negócio muito emocionante. Imagino para ele, né, para vocês, por exemplo, você falou do campeonato mundial, mas você leva na bagagem currículo fantástico, Pan-Americano, no Rio de Janeiro, em 2007. Sim, você os Jogos Pan-Americanos. Né? Eu já tinha conquistado 2 medalhas de bronze, uma em 95 em Mar del Plata, também tinha ali 15, 16 anos, foi um pouco antes do Campeonato Mundial, então foi a minha primeira competição em que eu ganhei um uniforme da Seleção Brasileira de Judô, tinha toda aquela simbologia, aquela expectativa, logo de cara peguei a cubana, campeã olímpica, campeã mundial, e perdi para ela na primeira luta, voltei na repescagem e conquistei a medalha de bronze. Sim. Então, assim, foi muito importante para mim, porque uma medalha nos Jogos Pan-Americanos é uma mini Olimpíada ali, né, da Panamérica. Você viver aquele clima. Eu entrei na Vila Olímpica, olhei para o lado, estava o Robson Caetano, do outro lado o Robert Scheid. Então, os seus ídolos, Hortência, Paula, enfim, que você olhava e falava assim, caramba, eu via só na televisão, agora eu estou aqui no mesmo nível que eles. Então, isso para mim... Representando o seu país, exatamente, né, que tem uma simbologia maior ainda, né, uma responsabilidade, a realização de um sonho. Sim. E aí o Rio 2007 foi mais do que especial, porque lutar em casa, eu tinha primos meus, tios que nunca tinham me visto lutar. E ir nos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro tinha uma responsabilidade muito grande também, porque a confederação tinha depositado em mim, na Edinancy Silva, que eram as mais experientes, e na Priscila Marques, a expectativa das medalhas de ouro. E eu falei, caramba, então eu tenho que corresponder à altura. E foi muito importante conseguir conquistar a medalha de ouro, foi dificílimo, porque no mês anterior eu tinha perdido da americana, e eu sabia que era uma atleta duríssima,
extremamente estratégica, forte. E aí foi um trabalho todo aqui que a gente fez, eu e o Ivo. Todo o campeonato importante, alvo, a gente passava muito tempo no tatame e muito tempo também assistindo vídeos. A importância dele na sua carreira muito, também, né? Total. Sou muito grata. O Ivo foi um cara, é um grande amigo e é um técnico extremamente estudioso, tático, estrategista. E naquela competição do Rio de Janeiro, estava lotado o ginásio e você falou assim, cara, você não vai escutar ninguém, eu só escutava a voz dele. Era para ele que eu olhava, tinha a Rose Cléa Campos, técnica da seleção, minha amiga pessoal, e também seguia as orientações, mas era do Ivo que eu ouvia tudo também. Aliás, vou encerrar esse primeiro bloco. Como eu disse, precisava de 3 horas de programa só para ela começar a falar um pouco da sua carreira. Mas ela lembrou também, nós conversávamos aqui a respeito da Priscila Marques, peso pesado no judô, tímida para dar uma entrevista, né? Toda meiguinha, apesar de ser forte. Enfim, são boas lembranças, como a Dani mesmo disse, a região produziu para a região, para o estado e para o Brasil, atletas do potencial como a Dani, que falou um pouquinho só para vocês terem uma ideia, vocês já conhecem, mas essa figura simpaticíssima, você é jornalista, né? Sou também, sua colega. Não, você falou da Priscila, tanto a Priscila Marques quanto a Andrea Berti estarão em Paris, a Priscila como fisioterapeuta do Comitê Olímpico Brasileiro e a Andrea Berti como técnica da seleção brasileira, ou seja, e o chefe da missão também é santista. Estaremos muito bem representados. Aliás, nós vamos falar das Olimpíadas daqui a pouco, a expectativa dos judocas brasileiros para Paris, enfim, mas neste primeiro bloco, essa menina linda, posso chamar de menina, ela tem pouquinha idade. Enfim, eu disse a ela, parece que o tempo não passa para você. A Daniele Zangrando, essa excelente esportista da região, do estado, do Brasil, a nossa convidada especial do programa Câmara Esporte. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos para conversar com ela. Até já! Meus amigos, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte e hoje nós estamos conversando, recebendo Daniele Zangrando, esta brilhante atleta da região, nascida em São Paulo, mas vive em Santos, enfim, que levou o nome do judô para o mundo. É a nossa convidada. Nós falamos do Campeonato Mundial, falamos do Pan-Americano. Faltam mais 45 perguntas para fazer para você, só no primeiro bloco. Ô Dani, antes da gente falar das Olimpíadas, como é que está esse negócio de patrocinador para o esporte brasileiro? Como é que você vê tudo isso? Mudou muito, melhorou demais, né? Eu falo que eu devia ter nascido 10 anos depois, né? Porque hoje o atleta que está ali disputando uma vaga olímpica, ele não tem a menor dificuldade hoje, não precisa nem de patrocínio, porque hoje os recursos que tem do governo federal, você tem um clube e você normalmente, em média, você tem 3 fontes de renda, aí tem as Forças Armadas. Então, quando você junta essas 3 fontes, você consegue ter um ganho mensal ali que te proporciona viver só para aquilo, pelo que você gosta, pelo que você ama fazer, que é se dedicar ao esporte. Na época que você estava no auge, não tinha isso, né, Dani? A gente estava começando, quando eu estava parando, em 2004 foi quando começou o Bolsa Atleta do governo federal. E era uma ajuda pequena, né? Hoje tem o Bolsa Pod, que se você estiver entre os 20 melhores do mundo, o atleta tem o direito de receber um recurso de até 15 mil reais. Então, assim, você junta isso, junta o clube, junta as Forças Armadas, ele tira ali em média 20, 30 mil reais tranquilamente. É claro que nem todos estão no mesmo nível, claro. Mas dá uma tranquilidade. Se você treina, se você se dedica, está entre os melhores do mundo, você consegue ter uma remuneração que te permita só se dedicar ao treinamento. Mas paralelo também é importante, eu falo para os meus atletas, quando eu estava como gestora na Fundação Pro Esporte de Santos, como diretora técnica e diretora de marketing, de estudar. Eu fiz 2 faculdades com bolsa de estudo, me formei em Direito e Jornalismo, então eu acho importante, porque depois acaba a carreira do atleta é curta. Tem que continuar, né? E aí você tem que ter uma profissão, né? Agora, a Dani falou aí com relação a patrocinadores, eu perguntei para ela, a gente está falando sobre patrocinador, ela disse que melhorou
muito de lá para cá. Com relação a esse negócio das Olimpíadas, por exemplo, esses atletas que irão, todos eles bancados pela confederação, sem problema nenhum, não tem gasto nenhum, representando o Brasil, né, Dani? Hoje o atleta que chega na seleção brasileira, já na Confederação Brasileira de Judô, depois que o Paulo Vanderlei, que hoje é o presidente do COB, ele foi presidente da Confederação Brasileira de Judô, já melhorou muito, né, os recursos para o judô brasileiro, de 2001 até hoje, né, o judô brasileiro teve um salto muito grande, né? Na época do Rogério, então, era bem pior, né? Ele foi para os Jogos Olímpicos e não tinha nem kimono, foi emprestado, né, o carro quebrado, enfim. Na minha época já tinha melhorado um pouco, mas hoje está muito melhor. Mais. Que bom, né? Porque a gente fala assim, mas se o atleta ganha muito? Não, ele não ganha muito, mas ele ganha o suficiente, poderia ganhar muito mais ainda, né? Mas ele ganha o suficiente para ter tranquilidade. A Dani falou mais ou menos por alto valores, um mais, outro menos, assim em todas as modalidades esportivas, numa profissão é assim, não é? Mas, gente, não é fácil não é nada fácil, porque treinamento, quando você é atleta para Pan-Americano, para campeonatos brasileiros, campeonatos regionais do mundo, treinamento constante, né, Dani? O corpo... É muita dedicação, não só dedicação, disciplina, superação, porque tem as lesões, e aí você abrir mão de muita coisa da sua vida também, né? Teve muita coisa, você fala assim, adolescência, você saía com seus amigos? Não. Os meus amigos do colégio, de vez em quando eu encontro com eles, e aquela viagem, tá? Não lembro, eu não fui. Eu estava treinando. Exato. Eu lembro de um passeio da escola, que era da formatura, eu falei, mas esse eu quero muito ir, mas 15 dias depois eu tinha um Campeonato Brasileiro. E aí o Ivo falou pra mim, tá bom, você vai, só que você vai se comprometer a chegar aqui não muito acima do peso. Então, enquanto todo mundo tava dormindo, eu acordava às 6 horas da manhã, ia correr. Enquanto todo mundo lá no passeio da escola, né, que era um acampamento, foram 4 dias. Aí eu falei, não, eu acordava às 6 da manhã, isso eu tinha 14 anos, 15 anos, ia correr 30, 40 minutos, voltava. Quando eu chegava para tomar café da manhã, todo mundo estava começando a acordar, mas eu cumpria com o combinado. Ou seja, 14, 15 anos. Realmente começou muito cedo, né, Dani? Foi, eu tinha muita vontade, como eu falei, né? Quando o Rogério ganhou o Barcelona em 92, falei, cara, eu quero ir para uma Olimpíada. E assim, os Jogos Olímpicos, né? Ele mexe, é o sonho de todo atleta, né? Chegar aos Jogos Olímpicos já é muito difícil. Ser um medalhista olímpico, então, é mais ainda, né? E é um grupo muito seleto. Então, você tem que abrir mão de muita coisa da sua vida. Eu deixei de fazer muitas coisas, mas se você perguntar para mim hoje, eu falei, você faria de novo? Faria. Faria, porque assim, eu estive... Se eu te falar quase tudo, mais coisas positivas do que negativas. Lógico, você tem hoje, tem um ombro às vezes com dor, eu fiz 2 cirurgias na coluna, tem limitações? Tenho, é o preço que você paga para ser atleta. Dani, essas cirurgias na coluna impediu você de participar de outros campeonatos? Sim. Por exemplo, Olimpíadas, Pan-Americanos, Campeonato Brasileiro, Mundiais? Fiquei de fora de um ciclo olímpico praticamente por conta da minha hernia de disco que eu tinha. Sim. Aí tive que parar, teve médico que falou, não, nunca mais você vai voltar, você não pode mais treinar em alto rendimento. E chegou um ponto que eu não conseguia, eu ficava na cama em casa 2, 3 dias, então eu não estava rendendo como eu precisava, então eu tive que operar. Mas faria tudo de novo. Faria tudo de novo, certamente. Ô Dani, as Olimpíadas estão chegando aí, esse nome Olimpíadas é um negócio fantástico, né? Quais são, por exemplo, as chances do Brasil, você com toda a experiência, com toda a visão dos judocas brasileiros representando o Brasil em Paris? Esse ano eu voltei a comentar o Circuito Mundial de Judô pela N Sports, que é uma TV nova, né, no mercado. Ela é uma plataforma de streaming. Hoje já está na Claro, na NET, vou fazer a propaganda aqui, a vivo. Sim, eu sempre vejo também. Então hoje está em todos os canais, faz parceria com o Canal Olímpico, que é do Comitê Olímpico do Brasil. Então praticamente quase todos os finais de semana a gente tem competições do Circuito Mundial e eu tenho acompanhado bastante os resultados da Seleção Brasileira de Judô. Eu não tenho dúvida, o Campeonato Mundial agora é a terceira vez que acontece que o judô saiu sem medalhas. Aconteceu. Mas assim, eu não tenho dúvida que nos Jogos Olímpicos a gente vai conquistar medalhas, até porque agora, nesse Campeonato Mundial, Rafaela Silva não foi, Mayra Guiar também não foi, Rafael Silva também não foi. E para os Jogos Olímpicos eles já estão bem treinadinhos, bem focadinhos. Tem Daniel Carguinin, tem a Bia Souza também, que é uma atleta do peso pesado daqui de Peruíbe, saiu de Peruíbe e é atleta do Pinheiro já há um tempo, mas é daqui da região. Tem a Larissa Pimenta, então assim, tem muitos atletas talentosíssimos,
já são medalhistas em campeonatos mundiais, alguns até medalhistas olímpicos, como a Rafaela Silva, campeã olímpica, a Mayra Aguiar tem 3 medalhas olímpicas, o Baby tem 2, o Karguinin tem 1. Então a gente vai para esses Jogos Olímpicos, o judô é o esporte que mais trouxe medalhas olímpicas para o Brasil. O Brasil, é. E até há 40 hoje, anos, né, eu disse isso outro dia, até hoje, né? E 40 anos de forma ininterrupta. Ou seja, desde 84 que o judô brasileiro traz mais de uma medalha olímpica em Jogos Olímpicos, né? 1, 2. Então, assim, eu vou ser até pessimista. 2 medalhas, eu tenho certeza que a gente vai trazer, mas pode ser que seja até mais. Pode ter entre aspas. Sempre surpresa. O judô é um esporte também que traz surpresa. O Ivo Nascimento falava isso comigo, não é? Acontece. O Felipe Kitadai foi uma surpresa em Londres 2012. Era um atleta que chegou na seleção brasileira ali e de uma forma que não era um atleta que ia muito bem no circuito mundial, mas ele estava no dia dele, deu tudo certo, tudo conspirou a favor. Ele foi lá e conquistou a medalha de bronze. E esse dia, por exemplo, o dia de competição nas Olimpíadas, nem estamos falando de campeonato mundial pan-americano, no dia das Olimpíadas, você tem uma preparação de alimentação, cabeça, como é que funciona isso para a hora da luta? Cada atleta é diferente, né? Cada um tem a sua rotina, cada um tem as suas manias, né? Cada um sente de uma forma, mas os Jogos Olímpicos e o Campeonato Mundial, ele era muito parecido, porque na minha época o Campeonato Mundial também acontecia de 2 em 2 anos, agora ele é anual. Era bem mais difícil, porque você levava 2 anos para reencontrar os seus... A gente não tinha tanto intercâmbio como os atletas têm hoje. Eles quase todo mês estão lutando entre eles. A gente lutava no Mundial, na Olimpíada, depois de uns Jogos Pan-Americanos, demorava para pegar no kimono dos principais atletas do mundo, né? Do Japão, da japonesa, da alemã, das atletas que estavam ali na ponta, né? Então esse intercâmbio favoreceu, né? Os recursos chegaram para o esporte. Hoje o judô brasileiro é uma das grandes potências do judô mundial. Então isso evoluiu. E o judô feminino mais ainda. Porque em 2005 eu participei desse processo em que a confederação falou assim, não, nós vamos investir no judô feminino. O Pan-Americano no Rio foi em 2007. Exatamente, ali foi um marco para o judô feminino, porque a gente em 2005 eles falaram assim, não, ó, o diretor técnico que era o Ney Wilson, hoje é o diretor técnico do COB, ele falou, agora vocês não viajam mais com os meninos, a gente vai fazer um treinamento individualizado. E aonde as cubanas for, vocês vão atrás, porque até então elas dominavam a Pan American. Elas eram medalhistas mundiais, olímpicas, e a gente não conseguia nem chegar perto delas. E foi ali que começou a virada do judô feminino. Hoje está aparelho? Hoje a gente superou. A gente ganhou de Cuba, assim, né? A gente passou. Não, se eu digo assim, o Brasil, os judocas brasileiros, as judocas brasileiras, de igual para igual no mundo todo, ou ainda tem? Sim, de igual para igual. O judô feminino, essa geração aí dos últimos, desde o ciclo olímpico de Pequim, que ali foi quando, em 2007, no PAN, das 7 medalhas, o judô feminino ganhou 7 e o masculino ganhou 6. Sim. Ali foi a virada de chave, né, que eu falei para você. Quando a gente começou a ter investimento especializado para a gente, uma comissão técnica, uma oportunidade, porque a gente tinha... a gente teve o primeiro medalhista olímpico em 72, que foi o Chiaki Shi, só que o judô feminino foi começar a disputar medalha em Jogos Olímpicos em Barcelona, em 92. Ou seja, 20 anos depois. Quando o Rogério, o marido dela, conquistou a medalha. Pois é, só que a gente era cobrada da mesma forma, e isso era muito injusto, porque a gente tinha o que sobrava do masculino, ninguém tinha um olhar focado na gente. Então o técnico normalmente, era o técnico que não estava no masculino, ficava no feminino. Então ninguém acreditava no judô feminino. Quando começaram a fazer esse trabalho, foi muito rápido. Então você vê, começou em 2005, em 2007 a gente ganha 7 medalhas e o masculino 6. Em 2008 a Kathleen Quadros ganha a primeira medalha do judô feminino, né, do Brasil. 2012 a Sara Menezes a primeira medalha de ouro do judô feminino em Jogos Olímpicos. E aí vem Mayra Aguiar, Rafaela Silva, Suelen Altman ganhando várias medalhas em campeonatos mundiais. E foi essa geração mais vitoriosa que o judô já teve. Por quê? Porque até então não tinha tido investimento, oportunidade, um olhar específico, né? E é isso, as mulheres realmente elas se destacam. Sim, quando dão uma chance. Mas não tem nem dúvida. Hoje, enfim, o olhar para o judô feminino é extremamente elevado por parte de todos. Hoje, né? Até o judô feminino tem dado mais resultados. Sim, respeitam bastante.
E as meninas estão dando mais resultados mesmo no resultado esportivo há um bom tempo, mas não tem essa competição assim entre os judocas, não existe isso. Do judô masculino e feminino. É o judô que está ganhando, mas que as meninas demoraram para ter esse reconhecimento porque tinha um déficit histórico absurdo e sem investimento. Que quando mudou essa visão da gestão de cima para baixo, né, da confederação, os resultados apareceram rapidamente. E vão aparecer ainda mais, né, Dani, pelo que você está falando, pela sua experiência, pela sua visão com relação a essa modalidade esportiva. Podemos esperar bons resultados, surpresas nas Olimpíadas, não é? E olha, eu vou te falar que ali do judô feminino eu tenho boas expectativas, eu não gosto nem de nominar, porque a equipe feminina está muito homogênea, todas são muito experientes, medalhistas em campeonatos mundiais, em Jogos Olímpicos, como eu falei, mas assim, tem muitas meninas que podem ainda surpreender também. Legal. Daniele Zangrando, a nossa convidada especial do programa desta edição. Especial, gente, porque não é toda hora, apesar dessa menina no bom sentido, né? Ser extremamente humilde com toda essa bagagem que ela tem com relação à modalidade esportiva, mundialmente falando, é um doce de pessoa. O Rogério também, eu até entendo uma correria danada, a Andréia, o Ivo Nascimento, enfim. Não é toda hora que eles também têm disponibilidade de conversar conosco, a gente até entende devido à sua correria. Mas de qualquer forma, como eu sempre falo, Dani, mais uma vez, quem ganhou com tudo isso foi o telespectador, que relembrou, não esquece a Daniele Zangrando, e nós só temos aqui, em nome da nossa produção, em nome do programa Câmara Esporte, agradecer a você por tudo que você fez pelo esporte, tudo que você fez pelo judô brasileiro e que você ainda continua fazendo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Que isso, uma alegria para mim muito grande, uma honra, com muito carinho que a gente está sempre atendendo a imprensa e tá aqui com você, com os seus espectadores. Agradeço demais todo o carinho que até hoje, por mais que eu tenha parado de competir lá em 2010, eu ando nas ruas e sempre recebo uma palavra de carinho, as pessoas que admiram o meu trabalho, que gostam até hoje, acompanham a minha carreira, porque eu parei a vida de atleta, mas depois virei jornalista, gestor esportivo, então a gente tem, essa é uma obrigação nossa, né, de retribuir tudo aquilo que o esporte e mamãe também, né? Nos deu, e mãe da Lara, que é o título mais importante da minha vida. Sem dúvida. Dê um abraço no Rogério por mim, de muito carinho, de muito respeito, da minha admiração lá desde 91, 92, que eu acompanhava, enfim, dê um abraço nele por mim. Tá bom? Obrigado, viu? Daniele Zangrando, a nossa convidada especial do programa Câmara Esporte, foi a nossa convidada. A você em casa que nos acompanhou mais uma vez, os nossos sinceros agradecimentos. Viva o judô nas Olimpíadas de Paris 2024. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.